Será que o peso é realmente o fator principal para limitar a gente na barra fixa? Será que isso é verdade? É um questionamento muito comum. Hoje quando eu fui postar lá no Instagram, eu vi um gordinho mandando ver na barra fixa. Eu entrei no perfil dele, o cara manda ver na calistenia. O cara bem gordinho e mandando ver na barra fixa. Falei, pô, mais um cara aí que consegue fazer barra fixa, mesmo sendo pesado. E eu tenho muitos alunos que, mesmo pesados, conseguem fazer barra fixa e conseguiram ser aprovados no TAF. E o depoimento deles é sempre o mesmo. Procurei vários mentores, vários consultores, vários treinadores, vários personal trainers, e todos eles falavam a mesma coisa: tem que perder peso para poder conseguir fazer barra, tem que perder peso para conseguir barra. E muitos deles às vezes não conseguem perder peso tão facilmente, ou não querem perder peso. E essa é justamente a minha realidade do meu eu do passado. Quando eu fui treinar barra fixa para concurso, eu já era muito pesado e eu já tinha muitos quilos de massa muscular que eu já tinha ganhado ali ao longo de vários anos, e eu não conseguia fazer barra, e todos os treinadores me falavam que eu tinha que perder peso para conseguir fazer barra. E eu não queria sacrificar toda aquela massa muscular que eu já tinha ganhado até ali. Só que como eu não estava conseguindo, né, evoluir na barra fixa, eu pensei, pô, deve ser que eles estão certos, deve ser que eu vou ter que sacrificar minha massa magra. Foi então que eu conheci o protocolo soviético. E justamente quando eu aplico o protocolo soviético nos meus alunos, eles conseguem ter resultados e conseguir fazer barra fixa também. O protocolo soviético não é a única solução se você é pesado e quer fazer barra fixa. Existem várias. Inclusive, eu não sei como que esse cara lá hoje, comecei até a seguir ele hoje, eu não sei como é que esse gordinho lá fazia muita barra fixa. Não sei. Não sei qual método que ele usa. Mas, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho 120 quilos e faço 23 repetições na barra fixa, não é para ficar ostentando. É só para mostrar que é possível. Porque a partir do momento que a gente sabe que é possível, a gente já deu o primeiro passo. O segundo passo é conseguir, então, fazer um treino eficiente para a sua realidade. Pode ser qualquer treino que você achar aí, pode ser o protocolo soviético. E por que é importante saber que é possível? Porque quando eu estava lá, não conseguia fazer barra e não imaginava que era possível, eu estava me sabotando. E muitos dos meus alunos, muitas das pessoas que eu converso, têm essa mesma questão. Quando eles acham que não é possível, então eles se sabotam. Até que eles me veem e falam, pô, o cara ali é pesado, consegue, deve ser que eu consigo também. E aí, tira essa trava, esse bloqueio mental. Então, esse é meu maior intuito, é mostrar que é possível. Agora, é lógico, quanto mais leve a gente for, mais fácil vai ser fazer barra. Porém, nem sempre vai dar tempo da gente perder peso, ou nem sempre a pessoa quer perder peso. Então, existe também essa outra possibilidade. E nesse vídeo eu quero te mostrar então 3 passos bem básicos que eu separei para te mostrar como que uma pessoa pesada pode conseguir fazer barra fixa. Basicamente então, 3 passos. O primeiro você tem que conhecer qual que é a sua capacidade máxima. Se você pendurar na barra ali, qual que é o máximo de barra que você consegue fazer? Se você consegue fazer mais de 2 repetições na barra fixa, beleza. A gente vai poder trabalhar então com barra fixa no segundo passo. Mas se você não consegue fazer nem 2 repetições, aí a gente vai ter que tentar fazer primeiro então uma adaptação mais de um exercício que tem menos carga, um exercício um pouco mais fácil para a gente conseguir ganhar força e condicionamento e depois evoluir para a barra. E aí o que você pode tentar? Você pode tentar as barras supinadas, a palma da mão virada para o rosto. Nessa variação a gente consegue ter maior ativação do bíceps, diminui ali um pouco ali do necessário das costas, ou pelo fato de a gente estar usando mais o bíceps, a gente consegue subir mais fácil. Então é uma progressão que a gente pode utilizar. Se você não consegue nem 2 repetições fazendo a barra com a pegada supinada, você pode então fazer uma barra fixa com o apoio dos pés. Você apoia, tem um vídeo aqui, Reels, mostrando isso aqui, shorts, mostrando isso aqui de maneira bem didática,
Mas só para ilustrar aqui, a gente vai pegar uma barra mais baixa, a gente mantém o pé apoiado no chão para aliviar um pouco da carga e a gente vai e faz a barra, o mesmo movimento. A gente tem que notar que não é uma barra australiana, a gente não vai jogar o corpo para trás e ficar remando, fazendo uma puxada horizontal. A gente vai tentar fazer uma puxada vertical, o mais vertical possível, só que tendo o apoio dos pés ali, usando o mínimo possível dos pés, para a gente poder fazer aqui um movimento bem semelhante à barra fixa para desenvolver a nossa força na barra fixa através da especificidade do movimento, através da transferência de performance. A gente fazer uma puxada vertical vai transferir muito mais para a barra fixa do que a gente fazer uma puxada horizontal. Então, o primeiro momento, então, a gente define a nossa capacidade máxima, anota esse valor e a partir desse valor a gente já sabe se no segundo passo a gente vai treinar com barra fixa ou com uma variação um pouco mais leve da barra fixa, sejam barras supinadas, sejam barras apoiadas. Beleza. E aí a gente vai então para o segundo passo. O segundo passo é trabalhar com fracionamento de séries. Eu já tenho um vídeo aqui falando no canal, mas de maneira bem simples, o que seria esse fracionamento de séries? Você vai trabalhar com no máximo, 50% da sua capacidade máxima. Então por isso que eu falei que você tem que conseguir fazer pelo menos duas. Para você conseguir fracionar. Se você consegue fazer pelo menos duas, você consegue fracionar e trabalhar com uma repetição por série. Agora, vai depender aqui de como que você vai montar seu treino. Você pode diminuir ainda mais. Eu gosto de diminuir mais ainda, trabalhar com 20, 25% da capacidade máxima. Ou seja, se você está fazendo lá 5 repetições na barra fixa, ainda assim você poderia estar trabalhando com uma repetição por série, dependendo de como você estruturar seu treino. Aí vão ter várias maneiras de estruturar. Só que quando a gente trabalha com poucas repetições, com uma fração da nossa capacidade, o que acontece? A gente consegue ter um menor custo de recuperação. Com menor custo de recuperação, a gente consegue dar um menor intervalo de descanso entre as séries, bem como a gente consegue dar um menor intervalo de descanso entre os treinos. Então a gente consegue acumular mais volume de repetições. Acumulando mais volume de repetições, a gente desenvolve mais força e mais aperfeiçoamento do gesto esportivo. Porque para a gente conseguir fazer muitas barras fixas, não basta só a gente fortalecer o dorsal, o bíceps, o antebraço. A gente também tem que aperfeiçoar o gesto esportivo. O que significa isso? Significa que o nosso corpo ele vai tornando o movimento cada vez mais eficiente. Ele vai disparando as sinapses do sistema nervoso cada vez de maneira mais eficiente. Ele vai fazendo uma coordenação intramuscular e intermuscular mais eficiente para a gente poder conseguir puxar mais fácil a barra. Então, além da força necessária nos músculos, tem toda a questão da coordenação do movimento. Qual a maneira mais eficiente de executar o movimento? Então, quanto mais você faz o movimento, mais o seu corpo vai aprendendo qual que é a maneira mais eficiente de fazer ele. Por isso, inclusive, que eu sempre digo que para você evoluir na barra fixa, se o seu objetivo é evolução na barra fixa, seja por um TAF, seja por questão de alguma prova, você quer só performance na barra fixa especificamente, você deve focar então o máximo de volume de trabalho para a barra fixa. Você tem que gastar a sua capacidade de recuperação mais na barra fixa. Porque fazendo mais barra fixa, você vai aperfeiçoar mais ainda o movimento. Aperfeiçoando mais o movimento, você vai conseguir desenvolver ele cada vez melhor, cada vez mais rápido. Então, o segundo passo é a gente então, trabalhar com fracionamento de séries, para a gente poder ter um menor custo de recuperação e assim a gente conseguir acumular mais volume de repetições. E aí a gente passa então para o terceiro passo, que é muito importante. A gente tem que lembrar que todo treino, a gente treina para melhorar. A gente não treina para ficar igual e nem treina para ficar pior. A gente sempre treina para melhorar. Porque se for para ficar igual ou se for para ficar pior, não vale nem a pena treinar. Então a gente tem que ter uma melhora no nosso condicionamento. Qualquer que seja a valência que você esteja trabalhando. Se você quer ter uma melhora no seu condicionamento, nós temos que pensar o seguinte. O nosso treino tem que evoluir através das semanas ou através pelo menos dos meses. Ou de 15 em 15 dias, o nosso treino tem que evoluir. Porque se você está fazendo sempre o mesmo treino, ele não tem um nível de progressão, seja no aumento de carga, seja no aumento de repetições, seja no diminuição do intervalo de descanso,
Enfim, alguma coisa tem que melhorar. Porque se você não está melhorando, você não está progredindo. Se você não está progredindo, você está ficando estático. Se você está ficando estático, como é que você vai melhorar a quantidade de repetições na barra fixa ou qualquer que seja, ou qualquer exercício que você queira melhorar? O que eu digo por progressão? Você tem que, ao longo das semanas, você tem que conseguir levantar cada vez mais carga, ou você tem que conseguir com a mesma carga fazer o mesmo número fazer um número maior de repetições, ou com a mesma carga, com o mesmo número de repetições, você tem que conseguir descansar mais rápido entre as séries. São maneiras de mostrar que, de algum modo, nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo. E por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa só faz o passo 1 e o passo 2. E aí ela me manda, ela fala assim, tô treinando com uma repetição por série, tô fazendo 20 séries por treino, 2 vezes por semana. Tá, e aí, como é que você está progredindo? Não, estou fazendo isso toda semana, semana atrás de semana. Mas se você está fazendo isso sempre, não tem progressão, né? Você tem que progredir. Então, como que é uma maneira simples da gente progredir na barra fixa? A gente vai ter que controlar o nosso número total de repetições por semana. Então você vai pegar lá, você fez o fracionamento da sua série, você vai treinar. Quantas vezes você vai treinar barra fixa? É uma vez por semana? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? É todo dia? Ah, pode treinar todo dia? Pode. Desde que o seu volume total ali esteja de acordo com a sua capacidade de recuperação. Se tiver com capacidade de recuperação, você pode pegar ali aquele seu volume total e fazer ele em um dia só, em 2 dias, ou fazer em vários dias. Você pode fazer, sei lá, 3 séries de uma repetição por dia, todo dia. E ao final da semana, vamos supor que você faz os 7 dias da semana, você acumulou 21 séries. Pode fazer isso. Ou você pode fazer essas 21 séries uma vez por semana também. Então pode treinar todo dia? Pode. Quantas vezes por semana a gente vai treinar? Vai depender do seu contexto. Como que fica melhor para você? Como que vai encaixar melhor na sua rotina? Como você vai conseguir manter uma adesão por mais tempo? Porque a gente sempre tem que pensar que o nosso treinamento, a gente tem que conseguir ser uma coisa que a gente consegue sustentar ao longo de várias semanas, ao longo de vários meses. Então a frequência que a gente vai colocar ali, quantas vezes por semana, vai refletir em algo que seja sustentável para a sua vida, que encaixe na sua rotina. Por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu tenho só a terça e quinta de manhã livre. Beleza, então vamos colocar o treino terça e quinta. Então tem gente que vai treinar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana é um número bacana. Porque se você começa a colocar demais, pode ser que vai ficar difícil de ser uma coisa sustentável ao longo da semana, ao longo das semanas. Então, você pega o volume total que você aguenta fazer de acordo com a sua capacidade de recuperação e divide ele na quantidade de sessões semanais que você vai ter. 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, sei lá. Você divide lá. E aí você controla quantas repetições totais você está fazendo por semana. Então vamos supor que a pessoa está fazendo 20 séries de uma repetição 2 vezes por semana. Ou seja, ela está acumulando 40 repetições na barra fixa por semana. Ou seja, passa a cada semana ou a cada 2 semanas, geralmente 1, 2 semanas, a gente tem que ver esse número subir. Então, você está fazendo 40 repetições totais na semana, daqui a 1, 2 semanas tem que estar fazendo 41, 42, 43, e aos poucos esse número tem que ir subindo, tem que ir progredindo. Quais são as maneiras de progressão? Você pode colocar, por exemplo, tanto mais repetições, essa semana eu estou fazendo 20, semana que vem eu estou fazendo 21 repetições 21 séries por treino, por exemplo. Bem como você pode aumentar o número de repetições nas séries. Então você pode fazer assim, uma repetição por série, mas na última série eu faço 2. Aí você aumentou. Ou nas últimas 2 séries eu faço 2, tá vendo? E aí você pode ir colocando repetições nas últimas séries do seu treino, ou você pode aumentar séries ao final do treino, ou você pode fazer as duas coisas. Você pode primeiro aumentar, vamos supor, sei lá, você está trabalhando, vamos supor, com 10 séries por sessão de treino. Aí você treina com 10 séries, depois você treina com 11 séries, depois você treina com 12 séries de uma repetição. Aí depois você volta para 10 séries e você coloca 2 repetições nas duas últimas séries. Entendeu? Então, vamos supor, faz 1. Beleza, 10 repetições.
Na outra semana, você pode fazer 10 mais 1, 11 repetições. Na outra semana, 10 mais 2, 12 repetições. Depois você volta para 10 repetições, 10 séries. Só que aqui, nas 8 primeiras, você vai fazer uma. E nas últimas 2, você vai fazer 2. Aí depois, você volta para 11 séries. Você estava com 10, passa para 11. Aí você coloca mais uma repetição. Depois você coloca 12, coloca mais outra, uma repetição. Depois você vai aumentando assim. Enfim, existem diversas estratégias. O que a gente tem que ver? Que a gente tem que sempre ir acrescentando o volume de repetições na medida que a gente vai melhorando o nosso condicionamento e dentro também sempre da nossa capacidade de recuperação. Por quê? Porque a gente tem que treinar dentro da nossa capacidade de recuperação para que a gente consiga ter a supercompensação, e é na supercompensação que a gente fica maior, que a gente fica mais forte, que a gente evolui. Se a gente começar a treinar além da nossa capacidade de recuperação, a gente não dá tempo do nosso corpo criar as adaptações necessárias que nos tornam mais fortes, nos tornam maiores, ou nos tornam mais rápidos, ou qualquer que seja a valência que você esteja trabalhando. Se você treina acima dessa capacidade de recuperação, você não dá tempo do seu corpo criar as adaptações necessárias, e aquilo ali vai acumulando estresse, vai acumulando fadiga, vai acumulando cortisol, e isso aí, ao invés de te melhorar, de te evoluir, vai apenas te dar um overtraining, vai até piorar a sua performance. Então não é simplesmente a gente colocar 100 séries por dia. Se fosse simplesmente acumular muitas repetições, eu poderia colocar aqui 100 séries por dia, todo dia, 200 séries por dia, 500 séries por dia, e beleza. Mas o meu corpo vai conseguir recuperar disso? Se ele não conseguir recuperar disso, não adianta eu colocar um volume absurdo. Eu tenho que colocar um volume que eu consigo recuperar. Como que eu sei se eu estou conseguindo recuperar ou não? Se eu estou tendo progressão. Se eu estou tendo progressão, ao longo das semanas, ou pelo menos ao longo de cada 15 dias, por exemplo, e então significa que o tanto que eu estou colocando de treino ali, o tanto que eu estou colocando de treino, ele está dentro da minha capacidade de recuperação, então está ok. Se eu começo a acrescentar ali volume de treino e eu vejo que parei de evoluir, que eu estou estagnado, então talvez eu esteja treinando acima do meu volume, da minha capacidade de recuperação, e eu tenho que diminuir um pouco para dar tempo do meu corpo se recuperar e daqui a pouco eu voltar a acrescentar carga, acrescentar repetição, acrescentar série, qualquer que seja a sua estratégia. Então, para a gente resumir o vídeo, tem como um cara pesado fazer muitas repetições? Tem. 3 passos básicos para isso. Primeiro, conhecer a sua capacidade máxima. Conhecer qual que é o máximo de repetições que você consegue fazer na barra fixa. A partir disso, você vai saber, se você consegue fazer mais que 2, você vai treinar na barra. Se você faz menos que 2, você vai fazer uma adaptação mais leve da barra, seja barra supinada, seja barra apoiada. Segundo ponto, você vai trabalhar com pequenas frações da sua capacidade máxima, no máximo 50%. Mas se você tiver possibilidade de trabalhar com 20%, 30% da sua capacidade máxima, você pode elaborar um programa de treino que você vai conseguir fazer muito mais repetições com menor custo de recuperação quando você trabalha com séries fracionadas. Então, o que significa isso aqui? 20%, 30%? Se você aguenta fazer 10 repetições da barra fixa, você treina com 2, 3 repetições. Eu, que aguento fazer 20, mais de 20, treino com no máximo 5 repetições por série. E o ponto 3 é progredir o nosso treino, progredir a quantidade total de repetições por semana que a gente está acumulando ao longo das semanas. Isso ali não significa que toda semana a gente vai evoluir, mas a cada pelo menos 2, 3 semanas a gente tem que enxergar alguma evolução nesse volume total de repetições acumuladas. Inclusive, esse aí é uma das lógicas, é um dos esqueletos principais ali do protocolo soviético de barras fixas, que eu vou deixar aqui o link na descrição e no comentário fixado. Se você tiver interesse, você pode clicar lá. Eu tenho um livro, Protocolo Soviético de Barras Fixas, que detalha como que você pode colocar toda essa lógica aqui dentro de um protocolo prático, bem como também tem o curso de protocolo soviético para o TAF, que dentro do protocolo soviético para o TAF tem um treino de barra, de flexão, de abdominal e de corrida. Tudo baseado nesses princípios. Vale lembrar também que existem outras técnicas para a gente aumentar instantaneamente a nossa força, ou aumentar de maneira muito rápida a nossa força. Como eu sempre falo, uma coisa é ter um problema e uma ferramenta. Outra coisa é ter várias ferramentas para o mesmo problema, porque você pode escolher qual a melhor ferramenta para cada momento do seu dia, ou de acordo com o seu contexto. E aqui no canal eu justamente trago isso, trago outras ferramentas também,
tanto ferramentas para aumentar instantaneamente a performance através de algumas técnicas durante o treino, quanto ferramentas para a gente aumentar no curto prazo a nossa força e assim conseguir progredir mais. Se você tem interesse também de conhecer essas outras técnicas, tem vários vídeos aqui no canal e ao longo também dos próximos dias vou soltar mais vídeos para a gente poder aprender como que a gente pode aprimorar a nossa força, como que a gente pode otimizar a nossa força com técnicas simples, técnicas mentais, técnicas de respiração, técnicas de propriocepção ou até técnicas de treinamento também. Então, se você curtiu esse vídeo, considere dar um like, se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente, compartilhar com aquele seu amigo que é pesado e está precisando evoluir na barra fixa. E deixe também aqui nos comentários as suas dúvidas, porque muitos dos vídeos surgem das suas dúvidas. Eu quero criar vídeos que sejam assertivos e que fazem sentido para você. Então, deixe suas dúvidas aqui, que eu leio todos os comentários, e aquelas dúvidas que são interessantes, né, que o pessoal deixa aí para a gente poder criar vídeo, a gente cria vídeo especificamente para a gente poder aprofundar e trabalhar melhor a dúvida e o conhecimento de vocês. É isso aí, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.